Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar a notícia, mas a reescritura. Após a produção textual, o professor corrige seu texto, faz as anotações, e aí você vai reescrever esse texto, corrigindo, não é? Corrigindo os erros que o professor anotou, tá bom? Então, a fonte dessa pontuação, de todas essas informações, é da DEPA, tá? Que foram professores dos diversos colégios militares e produziram essa grade de correção. Ela consta no PED, tá? E no PED da DEPA. Então, reescritura da notícia. Conforme o PED da DEPA, os alunos têm que estar em condição de reescrever a notícia produzida com as correções observadas e os ajustes necessários. Às vezes o aluno diz, não, mas não está errado. Eu digo, não, mas dessa maneira aqui que o professor anotou, fica melhor. Muitas vezes o aluno quer justificar o erro, assim, a correção do professor, e às vezes o professor faz uma anotação que melhora o texto, tá? E aqui nós vamos mostrar essas observações para vocês, assim, entenderem melhor a correção do professor, tá bom? Os conteúdos gramaticais são avaliados na escrita e na reescritura da produção textual da notícia. Vamos dizer, você escreveu o primeiro texto, aí você é avaliado. Aí depois você reescreveu o seu texto, você recebe outra pontuação. E aqui os conteúdos gramaticais, todos estão dentro da produção textual, porque a gramática vem do texto, não é isso? A produção textual da notícia é corrigida conforme a grade de correção de redação do 6º ao 8º ano, constante do PED da DEPA. Ou seja, essa grade, ela é comum, né, a todos do 6º ao 8º ano. Para não ter, assim, uma grade para corrigir a redação do 6º, do 7º, e assim vai, aí fizeram uma reunião assim, e os professores montaram essa grade para todos os alunos, até o 8º. Então, veja, sempre que tem redação, é colocada aqui essa grade de correção, tá bom? Aqui essa pontuação, ela vai ao 10, né? Aos 100 pontos, ao 10. E muda de acordo com o valor da AP, tá? Então, se a AP vale 8, aí essa pontuação muda, né? Valendo 8. Se vale, aí vem outra reescritura valendo mais 2 pontos para aí completar os 10 pontos, tá bom? Então, aqui estão todos os itens da competência escritora. São essas modalidades aqui. Então, veja, essa modalidade escrita, ela vale de 0 a 3 pontos, ou 3 scores, tá? Veja, o aluno tira 3 se ele não perder nada, nem um acento, tá bom? Porque o acento já está dentro da modalidade escrita. Então, essa modalidade, o aluno tem que ter, assim, muita atenção. Primeiro na redação você faz um rascunho, depois esse rascunho você tira todos os erros, e aí você passa limpo com todo cuidado, evitando esses errinhos aqui da modalidade escrita. Aqui
é pontuação, é acentuação, é ortografia, tá certo? Então, o aluno nunca, é difícil ele perder tudo aqui, porque é preciso ele não acertar nada, né? Mas também ele não pode ter muitos erros aqui, porque se tiver, aí ele vai ter prejuízo aqui. Aí vem a competência leitora, a intertextualidade. Intertextualidade. Aqui vai avaliar a proposta. Então, veja, o pedido foi de uma notícia. Aí você tem que escrever dentro das técnicas, das características da notícia, do que foi pedido. Se for uma narrativa de aventura, observar as características e não fugir, porque se não tiver essas características, você vai perder aqui, tá certo? Aqui também, às vezes, o professor pede na proposta lá, no pedido de redação, um texto de 15, 20 linhas, aí você tem que observar isso aí, para não ultrapassar esse número de linhas e também não faltar. Essa competência escritora, textualização, informalidade, intencionalidade, isso aqui é todo o texto, tá? Incluindo isso aqui, tudo isso aqui está aqui dentro. Então, você tem que ter cuidado, essa informação tem que estar dentro do contexto, a intencionalidade com que você escreve, essa textualização tem que estar coerente, tá bom? Então, aqui é observado muitas coisas. Tá? Aqui é a competência escritora, a textualização, a coerência textual. A coerência é o sentido, não é? É o sentido, não é se um texto é coerente. Vamos dizer, você escreve uma frase, fui ao cinema. Aí a festa, na festa havia muitas pessoas, quer dizer, o que tem a ver? Então, você fugiu, está incoerente. Essa coerência, tanto das frases como no texto ao todo, né? Nessa textualização no completo. Então, não fugir, as ideias têm que ter um sentido, tá bom? Um sentido, tanto entre as frases como entre os parágrafos. Essa competência escritora, a textualização, a coesão, aqui tem que as frases ter um elemento conectivo. Então, tem que ter conectividade, assim, ligação entre as frases, tá bom? Além de ter a coerência, você tem que ligar bem as frases e os parágrafos, tá? Tem que estar coeso. Aqui pode entrar os conectivos, que são as palavrinhas mas, porém, contudo, todavia, entretanto, até o i mesmo, não é? Os elementos coesivos. E também os pronomes. Aí você, vamos dizer, você escreveu uma ideia. Aí você quer se referir a essa ideia do que foi dito antes, para não repetir, aí você bota isso, aí continua a sua ideia. Esse pronome isso já se referiu a tudo que você falou, então você ligou bem a frase. Aí você diz assim, João fez o trabalho, ele caprichou nos detalhes, na escrita. Ele substituiu o João, você evitou, não é? Evitou essa repetição. E aí você está ligando bem suas frases, não é? O período e os parágrafos. Então tem que ter coesão, tá bom? Você diz alguma coisa, aí na frente você explica com o elemento coesivo. Essa competência escritora, a textualização, expansão de ideias,
ampliação vocabular, são as suas ideias mesmo. Mas, no exemplo aí da frente, você falou João, ele, então, você já não vai mais repetir, não vai poder colocar de novo João e ele. Aí você vai falar o menino, o garoto, não é? Procurando ampliar o seu vocabulário, tá bom? Aí vamos agora mostrar dentro daquela modalidade escrita, que é no aspecto gramatical, aí quanto o aluno tira de 0 a 3, né, na tabelinha anterior. Então, deverá ser observado se o aluno demonstra domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa. Essa escrita formal é a norma padrão mesmo, ensinada aqui, é direcionado pelas gramáticas. 0, é preciso demonstrar desconhecimento da modalidade escrita da língua portuguesa. É preciso conter muitos erros, tá bom? E é muito difícil o aluno chegar a isso aqui, porque alguma coisa vai escrever certo. Demonstra o domínio precário da modalidade escrita de forma sistemática, com diversos e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita, até 2 ocorrências para cada desvio citado. Então, se o aluno tem 2 erros, ele já vai para um aqui, tá bom? Então, ter muito cuidado, fazer o rascunho, reescrever e tirar todos os erros, porque dentro da parte de gramática é simples, não é? O erro gramatical, as palavras que você conhece, mas aqui você pode ter erros assim, frequentes, é preciso errar bastante para chegar a isso. Não, ter 2 quer dizer. Pode errar muito também não. Até 2 erros você já perdeu. Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro e de convenções de escrita de uma ocorrência para cada desvio citado, tá bom? Então, ter cuidado, porque aqui o 2, se você tiver um erro, aí já perde na gramática, né? Que é a modalidade escrita, é o aspecto gramatical. Aqui ele tira 3, se não tiver nenhum erro, nenhuma ocorrência. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro e de convenções de escrita, tá bom? Então, nenhuma ocorrência. Então, essa modalidade aqui não pode conter nenhum erro para tirar o 3. A competência leitora intertextualidade, aqui vai de 0 a 3 pontos, né? São scores no caso. Deverá ser observado se o aluno compreendeu a proposta da redação, articulou as diversas leituras da coletânea e aplicou o conceito das diferentes áreas e diferentes leituras para o desenvolvimento do tema de acordo com o gênero textual pedido, né, proposto. Então, veja, aqui o aluno vai observar o pedido da redação e também a técnica. Se eu pedir uma notícia ou se eu pedir uma narrativa de aventura, é essa observação aqui. Não pode fugir a esse pedido. Então, fuga total ao tema, não atendimento à estrutura do gênero. Então, o aluno não escreveu uma notícia, fuga total ao tema, e se ele não escreveu uma narrativa, de acordo com o pedido. Então, qualquer concurso fugiu à proposta, fugiu ao pedido, é da fuga ao tema, tá bom? Então, é 0, não tem escolha aí, tá bom? Apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do gênero textual. Então, ele não fugiu ao tema, mas é um domínio precário, assim, né?
ele não fez todas as características da notícia ou da narrativa, tá bom? Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos da coletânea ou apresenta o domínio satisfatório do gênero, não atendendo às suas características e marcas textuais. Então, é muito importante você tomar os textos motivadores só como ideia. Você não pode repetir, tá bom? Cuidado com isso, porque é um texto com marcas textuais sua, tá bom? Pega só a ideia, mas o texto é pessoal, é seu. Então, se tiver alguma situação, aí 2 scores aí. Agora, o aluno tira 3 se ele desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta, né, e eu apresento excelente domínio do gênero. Então, ele escreveu todas as técnicas, não é? Tudo que foi ensinado, todas as características dentro do gênero, e soube colocar direitinho, sem nenhum erro de gramática, aí ele vem ganhar o 3 aí, tá bom? Porque ele aprendeu toda a técnica lá que foi ensinada, todas as características. A competência escritora, textualização, informalidade, intencionalidade. Esse aqui é um domínio geral, tá vendo, do texto. O professor analisa tudo aqui. Veja que aqui, ó, 5 pontos. É um item assim, dificilmente o aluno perde tudo, como também dificilmente ele ganha tudo. Mas se o texto estiver bom, aí ele vem aqui, ó, tá bom? Que eu vou chegar aqui. Então, deverá ser observado se o aluno organiza, relaciona, interpreta fatos, opiniões e argumentos. Então, ele tem que observar bem essa diferença, que é informação, a opinião e argumento. 0. Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados à proposta de produção textual. Então, é aquela fuga, não é? Aquela fuga ao tema. Aí vai para o 0. Por isso que tem que ser observado o pedido. Então, é bom você ler 2 vezes para ver o que você vai escrever. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados à proposta de produção textual. Aqui ele não foi tão ruim, mas foi pouco de acordo com a proposta, tá bom? Tem que escrever observando o que foi colocado e as orientações, observando textos motivadores, para não fugir. O 2 aqui é um texto que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados à proposta de produção textual, mas desorganizados ou contraditórios e também ou limitados aos textos motivadores. Então, cuidado para não ter cópia, tá? Não ter registro do aluno e não de textos motivadores. Então, ele conseguiu escrever, só que um pouco desorganizado, né? As ideias, tá bom? Então, vai para o 2. O 3. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados à proposta de produção textual, mas limitados aos textos motivadores ou pouco organizados. Então, aqui, ele não foi totalmente desorganizado, mas faltou alguma coisa. Então, foi pouco organizado, tá bom? Então, vai para o 3. No 4, ele apresenta informações, fatos e opiniões relacionados à proposta de produção textual de forma organizada com indício de autoria. Aqui o aluno foi bem mais atento, ele escreveu tudo direitinho, de forma organizada, porém o texto ainda não apresenta assim uma autoria, quer dizer, uma técnica própria, não é, do pedido de redação. O 5, que é a nota máxima, o aluno teve
todo cuidado, não é? Ele apresenta informações, fatos e opiniões relacionados à proposta de produção textual de forma consciente, organizada, configurando a autoria. Então, aqui o aluno demonstrou conhecimento, não é? Ele escreveu consciente e de forma organizada. Então, o texto, além de não ter nenhum erro gramatical, ele escreveu de forma organizada e configura a autoria, tá bom? Então, nesse quesito, é preciso ter muita atenção à proposta, à técnica pedida, tá bom? Vamos ao próximo. Competência escritora, textualização, coerência, tá? Aparece assim lá naquele quadrinho lá. Deverá ser observado se o aluno domina a coordenação paragrafal, ou seja, elabora os parágrafos e estes guardam uma lógica entre si. A lógica é o sentido, não é? Você escreve e tem que ter lógica. Você não pode fugir, não é? Se você fugiu aí do tema, os parágrafos não têm muita lógica, a ideia, então você tem que observar isso. A lógica interna dos parágrafos. Então, vamos dizer, você fez uma introdução, aí vai para o desenvolvimento. Esse desenvolvimento tem que ter a ver com o que você escreveu antes. E, em consequência, a organização e ideias básicas em cada parágrafo. A coerência, além de ser entre os parágrafos, tem que ser também ideias básicas em cada parágrafo, tá bom? Lógica interna dos parágrafos e, em consequência, a organização de ideias básicas em cada parágrafo. Então, em cada parágrafo, aí reúne os parágrafos no total. Uma redação de 20 linhas, de 30 linhas, e assim vai, guardando a lógica interna desses parágrafos. A coerência externa, mantendo conexão com a coletânea e com a temática abordada. Aí você observa os textos motivadores, o pedido da questão e a técnica que você usou também, tá bom? Então, essa coerência, essa conexão, tá bom? Com a coletânea e com a temática abordada. Aí vem, ganha um ponto, aqui, ou um score, o texto apresenta incoerências localizadas que comprometem a lógica. Então, o professor encontrou incoerência. Aí, do 3, você já perdeu para o 1. Aí, no 2, o texto apresenta incoerências localizadas ou intraparágrafos que não afetam a lógica interna ou somente paragrafação inadequada. Então, se o professor dá uma arrumada lá na sua redação, coloca uma palavrinha aqui e ali, aí ficou com lógica, então você não fugiu totalmente, faz as correções e aí você está dentro do 2 e escolhe, tá bom? Agora, aqui é quando o professor não consegue fazer essa coerência, ajudar, tá bom? Agora, o 3, a nota máxima, é um texto que apresenta uma paragrafação coerente, mantendo de forma lógica as coerências inter e intraparágrafos, guardando ainda uma coerência externa com a temática provocada pela coletânea. Então, aqui o aluno dominou tudo. Ele escreveu as frases com coerência, não é? Os períodos, as orações, ligando direitinho as ideias, e os parágrafos também. A introdução, ele continuou lá no desenvolvimento e na conclusão.
Aí fechou tudo, a redação está bem coerente, aí ganha a pontuação máxima. A competência escritora, textualização, a coesão, não é? Aparece esse resumo, abreviado aqui. Quanto ao aspecto da coesão, deverão ser observados os mecanismos que se referem à retomada, à progressão textual, atentando para o uso variado desses recursos, como a elipse, a nominalização, a pronominalização, sintagma nominal, os conectivos e a pontuação. Esse caso aqui, você vai observar as palavras que podem ligar as suas frases, não é? Para tornar o texto coeso, ligado entre si. Então, esses conectivos aqui, mas, porém, contudo, todavia, sempre ligando assim, nunca deixando solto. A pontuação também, não é? A pontuação tem a ver com a coesão. Essa pronominalização são os pronomes que fazem assim a unidade do texto no sentido assim, aquele exemplo que eu dei, João, aí falou alguma coisa dele, aí para não repetir João de novo, você bota ele, aí você já fez o uso aqui. Aí vamos dizer que foi uma ideia, você desenvolveu uma ideia, aí você quer retomar essa ideia, aí você diz isso, aí esse isso corresponde ao que já foi dito, aí você fez uso disso. Aqui é o sintagma nominal, o uso dos substantivos, não é? E assim você vai fazendo essa ligação, não é? Das frases, dos parágrafos, não é? Para chegar a essa progressão textual, né? Você vai ligando e dando continuidade à sua ideia, e aí chegando a essa progressão textual. Agora aqui, da capacidade de inserir novos referentes que apresentem indícios de autoria e de posicionamento crítico. Então, você vai defendendo as suas ideias usando esses referentes, que é o contexto, a mensagem. Essa mensagem clara, bem ligada no que você quer dizer. Esse aqui, um ponto. Não faz uso de elementos coesivos ou faz de maneira inadequada e ineficaz, contribuindo para a construção de um texto truncado, ambíguo e ilegível. Esse, fazendo de maneira inadequada, nós já estudamos, né, os pronomes, não é, que são elementos coesivos. E aí, aqui, ó, essa ambiguidade. Você sabe que aquele pronome, o seu, sua, seus e suas, provoca muita ambiguidade. Então, tem que ter muito cuidado com o emprego deles, tá bom? Esse truncado são, assim, várias ideias no mesmo parágrafo, sem explicação, sem essa ligação das ideias, tá bom? Faz uso de pouco e, às vezes, inadequados elementos coesivos, com prejuízos pontuais para a progressão textual, predomínio de períodos simples, orações absolutas. Então, aqui é bom ter uma ligação entre as frases, né, entre os períodos, e não colocar frases assim soltas, perdidas. Aqui o aluno fez as ligações, usou os elementos coesivos, mas com alguns prejuízos, né? Com prejuízos pontuais, não é? Vamos dizer que ele teve pouco erro aí, então ele tira 2. Agora, faz uso de poucos elementos coesivos, com predomínio de 1 ou 2 mecanismos de coesão, por exemplo, pronominalização e repetição, com certo prejuízo para a progressão textual. Aqui o aluno escreveu bem, não é? Mas ele teve somente, assim, 1 ou 2, né? 1 ou 2.
tá bom? Então, aí ele vai para o 3, porque ele não prestou atenção a um emprego lá, ou a uma repetição, alguma coisinha faltou aí. Agora, o 4, que é a nota máxima, ele faz uso de variados elementos coesivos e de maneira adequada, contribuindo para a progressão textual, apresentando marcas de autoria. Aqui o aluno usou um texto, assim, suas palavras, produziu bem, usou bem os elementos coesivos, as conjunções, não é? Mas, porém, contudo, todavia, que liga termos, também os pronomes, né? Que é essa pronominalização. Ele soube empregar bem, ele teve o cuidado, não é? Como eu falei, escreve o texto, o rascunho, depois passa limpo, e aí vai olhando com atenção, e aí tirou nota máxima, 4. Aí vem competência escritora, textualização, expansão de ideias, ampliação vocabular. Aqui você vai prestar atenção para o acervo lessical, né, seu vocabulário. Evitar repetição e vai tentar escrever evitando repetição. Faz uso de palavras repetidas. Não demonstra domínio lessical, faz uso de considerável acervo lessical, contribui para o desenvolvimento e fruição de sua produção. Quer dizer, um texto, não é? Texto bom, tá bom? Então, boa tarde e até a próxima.